Seja bem-vindo a mais um Condomínio Soluções, o programa que traz soluções para vocês, síndicos, condôminos, corpo diretivo e interessados no assunto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações de tudo aquilo que é publicado na Conde TV. O tema de hoje é a responsabilidade do corpo diretivo. Gente, isso aí tá complicado. Principalmente em condomínios onde a gente tem síndico, subsíndico, conselheiro fiscal, conselheiro executivo. Então os grandes condomínios normalmente têm essa composição. Aonde começa, aonde termina a responsabilidade de cada um. Viu, Nil? Aí o morador tem aquela dúvida. Você é a síndica geral. Qual que é a tua responsabilidade? Qual que é a responsabilidade do subsíndico? Então eu tenho casos realmente de confronto de atribuições, né? Então nós como síndicos somos os responsáveis pelo CNPJ. Então qualquer responsabilidade civil pela lei cai sobre os nossos ombros, né? Aí pergunto para vocês, qual é a posição de vocês, como vocês enxergam a responsabilidade de cada um? Viu, Nível? Desculpa, eu estava te interrompendo no meio da fala. No meio do meu discurso. No discurso inicial. Não, assim, quando eu vou me apresentar numa assembleia, eu já até, isso, apesar de ser, vamos dizer assim, não é uma propaganda, mas eu tento passar para as pessoas e mostrar para as pessoas, porque pouca gente sabe disso, que o síndico é a única função, né? Não vou dizer profissão, que não temos profissão ainda regulamentada, é a única função que está descrita no Código Civil. Não existe nenhuma outra função no Brasil que tenha obrigações no Código Civil. Existem leis, existem obrigações de maneira geral num Código Civil, mas o síndico está lá. Responsabilidades do síndico, artigo 1348, né? O item 4, por exemplo, cumprir e fazer cumprir a convenção, né? E o regimento interno. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tratar, tem que gerir o condomínio, né, a nossa sindicatura, baseada no artigo 1348 do Código Civil e cumprindo o que diz o regulamento interno e a convenção. E eu sempre procuro ler na convenção quais as funções que estão descritas ali, porque as convenções podem ser diferentes. Tem convenção que tem conselho consultivo e conselho fiscal. O meu condomínio, por exemplo, tem conselho consultivo e conselho fiscal. Também. E tem condomínios que eu sou síndico, que tem lá o conselho consultivo, que este conselho consultivo é responsável pela parte fiscal do condomínio. Responsável entre aspas, né? Porque no final tudo recai sobre... Não, responsável de verificar as contas. Sim, de aprovar ou de recomendar a aprovação, né? O que eu tenho ouvido muito, de novo, em relação a sermos um terceiro dentro do condomínio, é aquela frase, você não manda aqui, quem manda aqui são os moradores, né? E eu costumo dizer, realmente, eu não mando aí, né? Na verdade, o síndico, ele representa o condomínio, né? Em todas as questões criminais, cíveis, porém, nós temos muita responsabilidade em qualquer decisão que seja tomada. A gente que vai responder, né? Os condôminos, eles querem, os conselheiros querem participar da tomada de decisão. Isso é ótimo. Eu costumo fazer isso. E a maioria dos temas, assim, principalmente quando refere-se à troca de contratos grandes, envolver o conselho, envolver até os moradores, porque isso alivia um pouco a nossa responsabilidade da decisão. Mas eles querem responder, mas querem colaborar, mas a responsabilidade toda é nossa. É isso que precisa. Aí eles falam assim, não, se der problema, depois você fala que você foi orientado pelo conselho. Não, isso ninguém quer saber. Então, por exemplo, você vai trocar uma empresa, você coloca uma empresa que o conselho quer, uma empresa de limpeza, que o conselho quer, chove reclamações da limpeza. Quem que vai ouvir as reclamações? Quem que vai ter todo o trabalho? Eu estou passando por isso muito nesse momento. Escolhi por essa questão de participar o conselho da escolha dessa empresa. Toda reclamação que está vindo vem para mim e o conselho fica lá, né? De forma tranquila. Uma coisa é participar, né? E outra coisa é ser mais um para reclamar, né? Porque às vezes a pessoa entra no conselho e ela esquece que ela faz parte da gestão, né? Então, como você falou, a decisão é sua e você, por questão de transparência, de participação, você envolve o conselho, os subsíndicos, todos os conselhos no mesmo nível de voto. Eu costumo fazer isso, né? Você dá uma certa transparência.
Mas às vezes o conselheiro ele esquece que ele é membro da gestão e ele passa a ser mais um crítico. Quer dizer, a gente já tem tantos, né, que cada morador é um crítico ali que pode, né, do lado positivo e negativo, óbvio. Mas a gente não precisa de mais um para criticar, precisa de mais um para somar, né, para fazer com que o condomínio ande, que o condomínio seja valorizado pelo trabalho da gente. Então, o que eu vejo muito é que essa inversão de papel. Eu não sou gestão, eu estou aqui como conselheiro, mais um para cobrar o síndico. Então, a gente não precisa de mais um para cobrar. A gente sempre precisa de mais um para somar. Para ajudar. Né? É uma coisa que eu costumo dizer muito e exemplificar dentro dos meus conselhos e corpo diretivo, porque eu também faço como nível de... Para mim, subsíndico, conselho, síndico, todo mundo tem o mesmo nível de votos, vamos assim dizer. Mas eu deixo muito claro para eles que a gestão ela é compartilhada, que as decisões elas são compartilhadas desde que não sejam decisões relacionadas a obrigações legais. Então, por exemplo, aquela questão do recarga do extintor é um exemplo que eu uso sempre, que é muito fácil de ser compreendido. Assim, eu não vou perguntar para o conselho se eu vou ou não recarregar os extintores. Vou fazer e pronto. Eu vou fazer e pronto, eu vou ter a documentação que comprove que eu fiz com a melhor empresa, pelo melhor preço, todas aquelas questões e tudo mais, mas não estou nem aí se o conselho vai ou não questionar a questão dos extintores. Porque, pegando aquele gancho que o Gustavo falou, você não manda aqui. Eu não mando, mas eu sou responsável por tudo que acontece aqui dentro. E se deixar de recarregar o extintor, a responsabilidade é minha. Então, eu faço sim um compartilhamento com o corpo diretivo, converso com eles para trabalhar em decisões, desde que não envolvam responsabilidades legais. É uma decisão, às vezes, a gente está falando de administrador, a gente está falando de terceirizado de portaria, limpeza, está falando de contratos de elevadores, algumas coisas assim, isso é sempre compartilhado com eles. Não que isso vá me eximir de qualquer responsabilidade, não, porque por mais que as pessoas coloquem ali, eu sou favorável, na hora que der errado, a bucha é minha. Exatamente. É o peso da caneta, né? É o peso da caneta. Eu costumo falar, tem hora que você tem que usar o peso da caneta. Isso. Não tem como você dividir essas decisões, né? Eu costumo compartilhar praticamente tudo, todos os conselhos a gente tem um grupo, né? Vocês também fazem dessa maneira. Mas assim, eu costumo compartilhar tudo com o conselho, sendo que o que o Mauro falou é fato, todas as coisas corriqueiras do dia a dia, um extintor, dedetização, caixa d'água, caixa de gordura, a gente faz no automático e cumpre as nossas responsabilidades e pronto. Agora, foi limpar a caixa d'água, que nem aconteceu num condomínio, pegou lá, tem uma infiltração. Eu já na hora pego as fotos, já boto no conselho, pessoal, tem uma infiltração, a gente vai precisar fazer esse serviço. Sim. Quando a gente é transparente até desse jeito, e voltando a falar da transparência, quando a gente é transparente até desse jeito, a gente consegue mitigar um pouco esse problema, a gente consegue diminuir um pouco esses questionamentos, essas reclamações, né? O pessoal se sente importante. Eu agora mesmo, quando vinha para cá, recebi uma mensagem do pessoal da mídia, né? Lá são duas empresas, a Eletromídia e a Hello, e eu recebi porque uma das empresas está mudando a tela, tal, mandou. Eu peguei, já compartilhei com o conselho, falei, a partir do dia 15 vai ser assim, vai poder ter o grupo, as pessoas vão conseguir fazer. Então você consegue compartilhar aquilo, você consegue participar as pessoas se sentem importantes. Eu tenho um conselho, eu graças a Deus, assim, eu já tive problemas com conselho e até com subsíndico, hoje eu não tenho problemas com nenhum. Eu tenho um conselheiro num condomínio, que eu tô lá há 6, 7 meses, que ele entende que o síndico deve ser presencial, o morador, que ele chama de presencial, o síndico morador. Eu não fico em embate com ele, não, eu tento mostrar para ele que eu posso ser tão eficiente quanto um morador. Quando acontece alguma coisa que ele me chama atenção... Ou mais eficiente, porque você tem qualificação, a gente você é tá disponível, profissional, né? Você tem formação, Sim. Né? Até a pergunta, qualquer um pode ser síndico? Não. Não, a pessoa tem que ter um... Pela lei sim, né? Pela lei sim, mas no tem condições, discernimento... Né? Querer é uma coisa... Poder exatamente. É outra. O corpo presencial ali não quer dizer que a pessoa está lá todo dia, ela tem a capacidade, né, de formação. Né? Essa é uma situação também, Nilvia, que a gente acaba contando muito com o corpo diretivo como um todo nessas decisões, né?
da pessoa entender que eu não preciso estar no condomínio para estar trabalhando para o condomínio, principalmente hoje com a rede social. O home office provou isso aí. A gente acorda hoje praticamente lá em contato com o zelador e passa o dia em contato com o zelador, passa o dia em contato com o preposto nosso que frequenta o condomínio, que vai no condomínio. Quando a gente vai no condomínio, a gente até sente, pô, tá tudo em ordem aqui, porque a gente já tá no dia a dia ali controlando isso, abraçando as coisas do condomínio, respondendo os moradores, naquela situação que a gente falava da mídia social. Então, é difícil, às vezes até na Assembleia, quando as pessoas se candidatam, ao longo dos períodos eu costumo sempre ter um conselheiro ou outro, que não é que você tem mais afinidade, a pessoa acaba colando mais em você e acaba te auxiliando mais do que outros. E eu sempre falo, vai participar, vai se candidatar, você tem condições de participar, você quer participar, né? Disponibilidade. Eu, me alongando um pouco mais só na minha parte, eu tive um problema no meu primeiro condomínio, que é onde eu moro. Chegou na Assembleia de Prestação de Contas, um conselheiro levantou e falou assim, eu não olhei nenhuma pasta, essas pastas não representam absolutamente nada, eu indico uma auditoria. Aí o segundo, eu também não olhei nada porque eu não tive tempo. O terceiro falou assim, não, eu olhei, eu vi que está tudo certo, mas eu aceito a auditoria. Eu também aceito a auditoria, tanto que hoje eu tenho condomínio com auditoria, tá? Porém, a pessoa chegou lá e colocou aquilo e fica aquela coisa no ar, né? Parecendo que está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Conclusão, o prédio gastou dinheiro, fez auditoria, não se pegou nada, as contas não foram aprovadas naquele dia, porque tu imagina os moradores sentados lá e a pessoa... Então a pessoa quando entra num conselho, ela tem que ter a responsabilidade dela, não a responsabilidade jurídica, né, como a gente tem, de responder civil e criminalmente pelo condomínio, mas ela tem que ter a responsabilidade de que ela tem que ver as pastas, ela tem que prestar atenção nas contas. Ler as suas atribuições, Ler as suas né? atribuições. E se achar alguma coisa errada, apontar, lógico. Falando das atribuições, né? O conselho, eles não gostam muito de ouvir isso, mas o conselho ele está lá para analisar as pastas, né? E auxiliar em decisões onde tem a dúvida. Por exemplo, eu gostaria de fazer isso, qual que é o melhor caminho? O que vocês acham? Mas, vamos colocar em votação, mas nem sempre o que eles definirem lá, a votação que eles fizerem, vai ser o melhor para o condomínio ou vai ser o que vai ser feito. O que eu percebo por aí hoje, as pessoas têm necessidade de entender as coisas. Eu sou daquele síndico que eu gosto de conversar e explicar. Por exemplo, eu entrei num condomínio recentemente, fizemos o plano de trabalho. Né, tem as prioridades dele, só que a fachada está deteriorada, faz mais de 15 anos que não foi pintada, cheia de infiltração. Aí eu falei, não, nós temos que fazer isso. Não, mas isso a gente não quer fazer. Não, peraí. Aí entra aquilo que o Mauro falou. Existe uma lei que obriga você a lavar ou pintar a cada 5 anos, então isso aqui nós vamos conduzir. Vou levar na Assembleia. Eu vou levar para a Assembleia. Se o pessoal quiser fazer ou não, sou eles. Mas eu preciso me resguardar disso daí para lá na frente não ter uma denúncia e acabar sendo penalizado. Tem casos que você nem precisa levar para a Assembleia, né? Porque a gente tem o poder, em caso de emergências, né? Até utilizar até 50% do fundo de reserva. Então, é uma prática, inclusive, que Mas não é muito recomendado. Então, eu prefiro não fazer e levo para a Assembleia. Mas se acontecer alguma coisa em determinado momento que seja emergencial, que você não pode esperar, você pode fazer e validar depois na Assembleia de Prestação de Contas. E tem situações que nem decisões de Assembleia podem nos resguardar. Por exemplo, a questão dos extintores é uma. Se a Assembleia me proibir de recarregar os extintores, não interessa. Eu tenho uma lei superior que manda, seguro. Questão de seguro, por exemplo. E uma série de outras coisas. Eu vejo assim... Eu tenho 2 problemas com o conselho. Um que é um problema do corpo diretivo que às vezes acha que é da carteirada, porque eu sou do conselho, eu posso, então ele sai dando contra-ordens em cima de equipe operacional, em cima de uma série de coisas. Isso ele não pode, a gente tem que colocar as funções para ele. E a gente também tem o inverso, até entrando um pouco no assunto que a gente falou da outra vez, que é das redes sociais, que no grupo de WhatsApp, geralmente os conselheiros, os subsíndicos estão lá e tal, para se divertir como moradores e tudo mais, só que o pessoal acaba confundindo o papel deles lá e querendo transformar eles num livro de ocorrências,
no porta-voz do síndico. Então, pô, por que você não disse para o síndico que a gente está reclamando disso, da barata, citando a barata do Godzilla lá? E por que você não disse para a gente que o síndico já matou a barata? Então, eu costumo dizer muito nas reuniões e tudo mais, que o corpo diretivo, ele tem, primeiro, o conselho fiscal, que é o único que você tem realmente, porque o subsíndico é um cargo que pode ficar vago, vamos assim dizer. Então, os membros do conselho, nem todo condomínio tem. Mas quando a gente fala da questão do conselho, primeiro, as pessoas estão lá de boa vontade, elas não recebem para isso. Então, elas não têm obrigação de servir de porta-voz ou de qualquer coisa assim, e isso também tira dela o direito de dar carteirada. Elas estão colaborando, via de regra... Via de regra não recebe, mas salvo-se específico na convenção... Elas estão colaborando, né? Exato. Mas então ela tem a questão que ela não pode dar carteirada exatamente por conta disso, e que ela tem basicamente 3 funções ali dentro. Uma delas é fiscalizar as contas, tá? Fiscalizar o meu trabalho para saber se eu estou gastando do jeito certo. Segundo, ser o consultivo, isso é uma coisa que eu uso muito no conselho, porque eu, não sendo um síndico morador, não posso determinar os rumos que eu quero dar para o condomínio. Isso é determinado pelos moradores e pela Assembleia. E eu entendo que uma vez eleito o conselho, aquelas pessoas e tudo mais com essas funções, eles têm uma representação da Assembleia. Então é que nem a gente pegar os deputados, essas coisas todas, eles têm a mesma função de representar a população. Então eles têm que dar para nós as diretrizes que eles querem para o condomínio. E a terceira é de deliberar. Quando a gente vai trocar uma empresa, gente, está aqui, tal, não sei o quê, já estão filtradas, já separamos o joio do trigo aqui, quem que vocês querem escolher aqui? Vamos votar. Entendeu? Então são essas 3 funções só. Não é ser livro de ocorrência, não é ser polícia, ser fiscal de piso, de ficar olhando se o funcionário está trabalhando ou não. Os condôminos têm que entender isso. E os membros do corpo diretivo também têm que entender isso, porque, voltando a dizer aquilo que o Gustavo falou, a gente não manda, nós somos os responsáveis. Até em relação a isso, Mauro, a gente passou pela pandemia, nós decidimos muita coisa de pandemia, abre e fecha em comunhão com o conselho. Eu tenho um condomínio que até hoje existem algumas restrições, que quando começou a voltar tudo, a gente chegou, se reuniu e aí, liberamos o salão de festa, mas a academia continuou com restrição, a piscina continuou com restrição, e aí teve morador que, o shopping abriu, tá tudo aberto, aqui no condomínio tá fechado. E eu sempre falo, decisão do corpo diretivo, tá? Não é a decisão do síndico ou foi do conselheiro. E sempre deixar claro que é uma decisão colegiada. Colegiada, do corpo diretivo. Aí o pessoal começou a questionar, o que nós conversamos no corpo diretivo? Vamos fazer uma votação. Participou todo mundo? Não, porque quem estava reclamando é 2 ou 3. Sim. Quem participou, o que aconteceu? Empatou. No empate, quem decidiu? O corpo diretivo. Ou seja, continuou aquilo que o corpo diretivo decidiu. Então, acaba tendo esse entrosamento. A gente teve a última reunião que a gente teve nesse condomínio, uma conselheira até falou, a coisa está mais tranquila, até na reunião. A reunião ficou mais tranquila, sem peso, o condomínio ficou mais tranquilo quando as pessoas participam das coisas, né? É importante ter um corpo diretivo participativo. Participativo e neutro, né? Porque às vezes a pessoa vem defender algumas, né, os interesses de algum grupo próprio. Então é muito importante que todo mundo tenha na cabeça que gestão tem que ser neutra, a gente tem que seguir aquilo que você falou em pandemia. Eu segui muito as diretrizes do governo, a gente fazia um depara lá para o condomínio que não tinha nada específico para isso. Levava para o conselho e compartia com o conselho aquelas decisões. Então, acho que assim, um ponto importante que eu sempre friso é essa neutralidade do conselho. Deixa eu só falar uma coisa, que até tu, porque é em cima daquilo que tu falou, e é um gancho do Mauro, que tu já completa. Tu tá tendo problema com a empresa de portaria e limpeza. E aí eu vou pegar o gancho do que o Mauro falou das empresas que você apresenta para o pessoal decidir. Eu procuro sempre apresentar empresas que qualquer uma que o conselho decidir está bem decidido. Só que eu coloco essas empresas primeiro. Já aconteceu da gente colocar e um conselheiro falou assim, posso indicar uma empresa? Pode, sem problema nenhum, eu não tenho prisão, não estou preso a nenhuma empresa. Você pode me indicar e aí eu vou correr atrás das informações sobre aquela empresa. Sabe o que aconteceu com essa indicação? Eu levei ele
para vários condomínios, porque foi uma boa indicação, né? Sim, A gente vive de indicação, mas eu procuro não permitir que empresas participem de alguma coisa que eu vou responder depois. Sim. Bom, gente, vocês podem perceber que o tema é longo, né? Já vai acabar, tinha já? pauta para falar aqui muito mais tempo, mas nosso tempo já acabou. Então, o recado que a gente quer deixar para os síndicos para todos que estão assistindo. A responsabilidade do síndico é prevista no Código Civil. Nós podemos tomar decisões sozinhos? Sim, podemos. Devemos? É outra história, né? Então, é sempre muito importante você ter o conselho andando junto com vocês. Obviamente que dentro do conselho vai existir em algum momento uma discordância, mas é importante você caminhar com o conselho, que o conselho é o elo entre o síndico profissional, principalmente, e os moradores, e tendo o conselho com você, a coisa fica muito mais fácil, sem dúvida. Vamos ficando por aqui, inscreva-se no canal, assine o sininho para receber as notificações, estamos nas plataformas podcast e até o próximo programa, até semana que vem.